Olá, sou a professora Rosângela Duarte e esse é o primeiro episódio do podcast Educomunicando. E nesse episódio, eu e a professora Suerda estamos num bate-papo com a professora Aninha Freitas e Maria Aparecida, que é vice-presidente da Associação Paraibana de Poesia. Curta esse momento e depois você pode compartilhar. Eu sou professora de língua portuguesa da rede pública. Atualmente eu trabalho numa escola localizada na cidade de Santa Rita, que é da região metropolitana, e dou aula para as turmas de primeira e terceira série do ensino médio, certo? Além disso, eu também colaboro com uma instituição chamada Baiomi, se vocês quiserem seguir no Instagram, que é um coletivo de mulheres negras que elas trabalham justamente com essas questões raciais, mais especificamente de combate ao racismo e valorização da mulher negra. É um prazer estar aqui e agradeço à professora Rosângela e aos gestores e a todos vocês por esse momento. Eu estou aqui, que muito me honra. Eu realmente considero uma ocasião de muita alegria, porque nós não devemos ser apenas, nem dizer que somos não racistas, mas antirracistas. Porque dizer não racista é como se eu estivesse acomodado. Eu sou apenas não racista, não tenho nada contra, e fica só nessa conversa. Mas segundo a pensadora, filósofa Angela Davis, é preciso ser antirracista, porque muda o sentido da palavra. Muda tudo a palavra antirracista, porque leva a uma atitude, não apenas a um palavreado para ser politicamente correto, não, mas é uma atitude. E nós aqui não somos não racistas, nós somos antirracistas. Precisamos ser, porque precisamos mudar a sociedade. Meu nome é Maria Aparecida de Santana, eu sou membro da Academia Paraibana de Poesia e no momento eu exerço a posição de vice-presidente, que muito me honra, porque eu não quero apenas vestir esse fardão e usar essa medalha para ser status. Eu quero que isso seja para somar. Francisca Vânia, a presidente da Academia Paraibana de Poesia, ela tem atitudes, ela é uma pessoa de atitudes. E todos nós aqui podemos ser. Vocês que são jovens, precisam aprender na escola essa palavra que é importante, atitude. Guardem isso com vocês. Isso que está acontecendo aqui esta tarde, o que é? Senão uma atitude. E eu estou vendo a participação de cada um de vocês. Quando eu entrei aqui, eu vi o movimento dos alunos. Estão elas ali, entendeu? Realmente realizando o quê? Algo que vai somar para que esse momento aconteça de verdade. Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos conversar. De igual para igual. Cada uma de nós aqui estamos à inteira disposição de vocês. E é para isso que estamos aqui. Então, para começar o bate-papo, eu queria perguntar a vocês duas, né? Que avanços vocês percebem com relação à questão da situação, né, da mulher preta no Brasil? A gente, se for falar a nível mundial, muitas coisas aconteceram, mas é interessante a gente focar um pouquinho aqui no Brasil, né? O que vocês percebem de avanços e aquilo que ainda precisa melhorar, né, e mudar
na nossa sociedade. Então, fica aí a pergunta. Quem quiser responder logo e depois, né? Vocês ficam bem à vontade. Pega os dois aí, Aninha. Apesar dos avanços e das conquistas alcançadas, segundo dados do IBGE, apenas 14,7% das mulheres que têm ensino superior completo ou que estão na universidade são pretas, certo? Lembrando que nós temos a maior população que é considerada negros e pardos, né, que entra como preto. Isso não condiz quando a gente vai verificar os espaços que essas mulheres, que essa população negra, de um modo geral, ocupa na sociedade. Enquanto existe apenas 14% de mulheres negras, as brancas com curso superior somam 29%. Em 2018, 48% das mulheres negras tinham trabalhos informais, certo? Ou seja, estavam fazendo o que a gente chama aqui na Paraíba de bico, né? Então, é porque essas mulheres são desqualificadas, é porque elas não têm formação ou é porque elas não têm oportunidade, porque o racismo, infelizmente, ele é latente. Eu costumo dizer que ser mulher, quando você nasce mulher, você já enfrenta barreiras. E quando você nasce uma mulher preta, você enfrenta dificuldades 2 vezes maior. E isso é uma triste realidade que a gente vivencia na nossa sociedade. É difícil conquistar os espaços e não é o que eles dizem pra gente. Eles não querem que nós ocupamos espaços. Eles não querem que as mulheres ocupem espaço e muito menos as mulheres negras. Então eles dizem que as oportunidades são iguais. Mas quem é negro sabe que não é, que isso não é verdade. E reforçando aqui o que Maria Aparecida disse, nós temos que ser antirracista todos os dias, né? Porque quando eu digo eu não sou racista, eu estou dizendo que eu não cometo racismo. Mas quando eu digo que eu sou antirracista, eu estou dizendo que eu não tolero racismo contra nenhuma pessoa, certo? Então é importante a gente ter essa oportunidade. E apesar dos avanços que a gente tem, que a gente alcançou, a gente tem uma lei, que é a Lei 10.639, que é uma lei que ela diz que todas as escolas brasileiras, públicas e privadas, têm a obrigação de trabalhar a cultura afrodescendente. Mas isso não acontece. Essa lei completou 20 anos, mais de 21 anos, já alcançou a maioridade que a gente chama. E a Baiomi, a instituição que eu falei para vocês antes, ela lançou um dossiê que está disponível na internet, caso alguém queira ter acesso. E diversos professores, foi realizada uma pesquisa e diversos professores falaram que não conheciam essa lei e que nunca receberam uma formação do Estado para trabalhar as questões raciais. E a gente sabe que questões raciais e de igualdade de gênero não são um tema que é recorrente na escola e isso precisa se tornar uma prática para que a gente possa combater a violência e o racismo que nos assola todos os dias. Respondendo aqui a pergunta da professora, eu também quero realmente dar um prosseguimento à fala dela, porque eu considero fundamental a escola em todos os aspectos da sociedade. Não se deve admitir que a escola se omita a apresentar o problema com todas as letras, não de forma assim, ali, como se fosse envergonhada,
ou tímida. A escola precisa, na pessoa dos seus dirigentes e dos professores, trabalhar isto que vocês estão trabalhando esta tarde. Essa escola está de parabéns. Para formar uma geração que tenha outra mentalidade. Precisamos pensar sobre isso. Não é apenas um evento, e eu sei que não é o caso daqui. Um evento para, digamos assim, atender um calendário. Mas deve ser uma atitude de todos os dias na escola. O que precisa ser feito? Tem que passar pela escola. Porque se não passar pela escola, não vai acontecer. Porque estamos formando jovens, homens e mulheres do futuro, para novas gerações, para que a gente não precise ir às ruas, gritar por justiça o tempo todo, uma justiça demorada, que não chega, que nem sempre funciona. Por quê? A escola ainda se omite muito. Primeiro é preciso coragem. Até o fato de nós estarmos aqui é preciso coragem. Porque não é um assunto aceito totalmente. É uma questão latente, cultural. E para acabar com isso, e a longo prazo, é preciso que se comece já. Mas se comece ininterruptamente. Não é só nem na data. Não é só na data, não. Isso deve acontecer diariamente na sala de aula. Por onde começamos, professores? Por onde? Pelas mulheres negras que batalharam. Trazer para a escola o nome de cada uma delas. A história de cada uma delas. Então, o que eu acho que mais falta, professor, é isso. É trazer para a escola essa realidade dura, cruel, do preconceito que existe. E é fictício dizer que ele não existe. Por exemplo, papai e mamãe podem dizer, tudo branco, olhos azuis, ninguém tem nada contra. Isso é uma questão genética, isso é biológico, e pronto. Tenha seus olhos azuis, tenha seus cabelos louros. Quem nasceu tendo eles. Mas quem não nasceu tendo eles é tão inteligente, é tão capaz como os que nasceram de olhos azuis. Então é preciso que ninguém, primeiro ponto, ninguém tenha vergonha da sua cor. Ninguém tenha vergonha de ter cabelo crespo. Ninguém tenha vergonha de ter a pele escura na maior tonalidade do escuro que exista. É preciso que as pessoas entendam isso. Isso é consciência. Então o ponto de partida, minha gente, é esse. Vocês terem orgulho do que vocês são. Da cor da pele, do cabelo que tem, do sotaque que tem, porque é a identidade de vocês, é a personalidade, é a existência de vocês. E quem é branco, o que é que faz? Eu tenho a pele só um pouco clarinha. Ninguém é ariano aqui. É só um pouquinho clarinha. Se eu levasse mais sol, ia escurecer mais um pouco. Então não tem problema nenhum. E aquele que tem a tonalidade bem escura, melhor ainda. Ele chega assim, e pronto, olha aqui, a minha cor. Olha aqui, aqui estou eu. Então é preciso a escola trabalhar. Trabalhar todos os poetas e começar pelos clássicos. Seja homem, seja mulher. Agora, por que se destaca tanto como tem acontecido as mulheres? Porque, como a professora falou, além de nascer mulher, que é uma sociedade machista, ainda nasce negra. Por isso que ela enfatizou isso. Então, que seja mulher, que seja negra e que se apresente. Aqui nós temos, olha para esse auditório aqui, as tonalidades de cores, mostrando que nós somos um povo miscigenário. Nós somos um povo brasileiro. Nós não devemos jamais ter vergonha da nossa cor. A minha cor também é parda. Entendeu? Eu tenho consciência de que eu sou antirracista. Eu tenho consciência. E é preciso que cada um de vocês aqui também tenha essa consciência. Pensar na
na condição da mulher, duas vezes, como mulher e mulher negra. Mas tem um homem negro também que é realmente perseguido. Então, para ser um grande escritor, teria que ser branco. Como esconder a cor? Você olha para o espelho, você pode esconder sua cor? Você sai nas ruas, você pode esconder? Mas Lima Barreto, ele foi realmente muito prejudicado na vida dele. Machado teve sorte. Machado casou com uma portuguesa, teve muita sorte nesse ponto. Foi clareando, a história clareando a cor de Machado. Mas Lima Barreto não. Ele foi judiado pela sociedade, ficou louco. Foi internado como louco. Ficou à margem da sociedade, alcoólatra. Mas ele nunca deixou de denunciar. Nunca deixou de mostrar realmente essa mancha cruel dentro da sociedade. Então eu espero que nenhum de vocês aqui aceite, na casa de vocês também, se os pais de vocês, por respeito, mas conscientizem seus pais. Vocês, quando saírem daqui, vocês conversem com seus pais. Porque pode ser que o papai e a mamãe digam assim: eu não sou racista, mas você que é escuro, que é preto, não precisa dizer escuro, é preto, é negro, você pode se apaixonar por uma pessoa de outra cor. Aí chega a hora da onça beber água com vocês. Chega a hora da onça beber água. Papai e mamãe vai provar agora se ele é ou não é racista. Quando não quiser que entre para a família um negro, uma negra. Então, quando vocês saírem daqui, conversem com papai e mamãe, com titio, com titia, com os amigos, com os vizinhos. Digam que na sua escola existe atitude. Digam que vocês participaram de uma palestra, de um bate-papo, onde não se admite essa mancha na sociedade. Porque o preconceito é que é a mancha. Então, nós precisamos ter essa atitude. Não deixe só aqui, não, nessas paredes, não. Por favor, porque senão fica tudo perdido. É preciso levar para a casa de vocês, levar para a sociedade o que nós estamos debatendo aqui. E que viva o direito de ter a cor que a gente tiver. Eu queria que também a professora Suerda pudesse falar um pouco, né, dessa temática, dessa questão dos avanços que nós estamos vendo, mas também daquilo que precisa melhorar ainda. Tem tanta coisa, né, que precisa mudar. Eu tive a oportunidade de 2013 a 2018 viajar, conhecer o continente africano. E aí eu conheci 3 países da África. Eu fui a Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde. E aí eu vivenciei, a primeira vez que eu fui, eu tive um choque muito grande. Se no Brasil a gente tem retrocessos, na África é muito maior. A problemática da mulher é muito maior, a mulher preta lá, né? É muito maior. Só para vocês terem uma ideia, uma mulher negra, se ela não apanhar do marido, é porque ele não a ama. Dá para você imaginar isso? E eu fui a primeira vez, eu fui para conhecer. A segunda vez que eu fui, em 2015, eu fui em 2013 a primeira vez, em 2015 eu voltei para Moçambique. E eu fui com a incumbência de levar uma temática sobre a violência contra a mulher. Imagina aí, hein? Num país onde a mulher apanha para se sentir amada. E no Brasil nós temos ainda essa problemática da mulher sofrer violências, né? O feminicídio. Então nós temos essa problemática. E, como a professora Aninha falou, se a mulher branca sofre, a mulher preta sofre muito mais. Então, professora Suerda, como é que você avalia isso, né? Da questão dos avanços e também ainda dos retrocessos. Olá, meninos, novamente. Durante muito tempo,
universidade na área de exatas, na área de ciências da natureza. Se vocês perceberem, em qualquer escola que vocês vão, é muito raro ainda ter pessoas não brancas dentro da área da ciência e da tecnologia. Né? Eu participei faz pouco tempo do NEON, que é o Nordeste, que é um congresso Norte-Nordeste de inovação, ciência e tecnologia. Aquele ambiente chega a me doer a vista de tão branco. Onde estão as mulheres da ciência e da tecnologia? As meninas gamers que jogam videogame, onde estavam? Elas não estavam lá. Vocês entendem o quanto, para entender isso, quanto de espaço ainda brigamos, ainda lutamos para ter. Eu falo para vocês que a gente busque ocupar espaços de poder. Que só assim a gente vai ter como alcançar, que a nossa voz seja alcançada. Porque ainda é muito pouco. Mulheres na ciência é muito pouco. E mulheres negras, cientistas, muito menos. Então, vocês têm a oportunidade de começar agora. Porque, por exemplo, aqui na nossa escola nós temos o curso técnico de análises clínicas. É a área da saúde. É a área de tecnologia em saúde. Que é um lugar que vocês podem ocupar. É um lugar que vocês vão ocupar daqui a 3 anos, quem está no primeiro ano, daqui a 4 anos, quem está no nono, e quem já está na porta, as meninas aqui do segundo ano. Então, lutem para ocupar os espaços. Nas decisões de turma, nas decisões de grêmio, nas decisões da escola, estejam a par. Sempre que é assim que nós, mulheres negras, buscamos nosso espaço. Eu gostaria de saber se tem algum estudante que gostaria de perguntar, né, de esclarecer alguma coisa. Juan. Peraí, Juan, deixa eu colocar aqui o microfone. Eu queria falar de uma problemática que eu vi recentemente, que é sobre um livro do Zeraldo Alves, eu acho, que é um menino marrom que teve no estado de São Paulo, teve esse livro que foi barrado das escolas, que não podia ensinar esse livro nas escolas. E eu queria saber o que vocês acham disso, qual é o pensamento e qual medida vocês fariam para mostrar para as escolas ou instituições que cuidam do ensino, que traz que eu vi o livro do Ziraldo, é um livro sobre consciência, sobre as pessoas negras. O que vocês fariam? Valeu, Juan. Palma para Juan, né? Pergunta muito interessante. Professora Aninha, depois a professora Aparecida, não é? O Juan arrasou na pergunta dele. Se eles querem nos apagar, eles querem fingir que o racismo não existe. Então, porque eles vão aceitar um livro na escola para as crianças estudarem ele desde cedo, mostrando a verdade. Todos os dias, diversas pessoas, famosas e não famosas, públicas, são vítimas de racismo nas redes sociais. Quem aqui nunca viu uma pessoa famosa que postou uma foto por ser negra e alguém criticou o seu cabelo? Nós temos o exemplo do jogador Vini, né, que está jogando na Europa, um jogador talentosíssimo e que é vítima de racismo todos os dias. Todos os dias ele enfrenta uma batalha em relação a isso. Nós temos também o exemplo de Maju, que é aquela repórter da Globo. Isso mostra alguns avanços, porque a gente vê as pessoas negras ocupando espaços sociais que antes eram proibidos a elas. E a gente pode considerar isso um avanço, porque as pessoas que são pretas também se sentem representadas pelas pessoas.
que a Pequena Sereia não podia ser representada por uma mulher negra. Durante muito tempo, os espaços que as mulheres negras ocupavam nas novelas globais, que são as novelas mais conhecidas do nosso país, eram como empregadas domésticas. Elas não eram as patroas, elas não eram advogadas, elas não eram jornalistas. Elas eram empregadas domésticas, porque é assim que a sociedade vê a mulher preta. Eu tenho uma amiga que ela atualmente está terminando o doutorado e está como professora substituta no curso de Ciências Sociais da UFPB. E ela me falou uma vez, quando ela foi dar uma palestra lá na escola, que ela vai visitar a família dela, que é do interior, e quando ela vinha uma vez para João Pessoa no transporte alternativo, a pessoa perguntou para ela, uma pessoa que entrou no transporte: você trabalha lá em João Pessoa na casa de quem? Ela estava cursando doutorado e já tinha passado na prova da universidade. Mas não é comum a gente ver uma mulher negra ocupando esses espaços. Mas esses espaços também são nossos e nós precisamos discutir sobre racismo, sobre violência e sobre questões de gênero na escola para que as meninas se encorajem a ocupar esses espaços sociais. O nome do aluno? Juan. Juan, realmente a sua pergunta foi muito inteligente, porque dá margem para que falemos mais sobre a questão da própria literatura de uma sociedade preconceituosa. Quem é que não leu até hoje Monteiro Lobato? Não é? E o que é que a gente vê? O Saci Pererê, que falta até uma perna. Qual é a cor do Saci? Preta. É negro o Saci. A gente vê muito embranquecimento que o Monteiro Lobato fez com as obras dele. E o Sítio Pica-Pau Amarelo, pelo que ela está sendo uma empregada, o estereótipo da pessoa negra, você é a empregada que cuida da família branca, a dona de casa. Isso. Eu ia falar sobre isso mesmo, já acabou de falar agora. Eu estou vendo que você está antenado, né? Isso é muito bom, entendeu? Porque quem ganhava a fama dos bolos gostosos, quem era? Não é? Mas era outro que fazia. Quando o negro não suja na entrada, suja na saída. Era o termo que era usado. Ainda é. Não é? E ainda hoje, tem gente que diz assim, fulano é preto, mas tem uma alma branca. Aí é onde está a questão, eu não sou racista, aí solta essa, porque é uma questão cultural. Então nós devemos evitar essas coisas. Devemos repudiar onde nós encontrarmos qualquer sinal de racismo, a começar pela literatura. É uma grande oportunidade procurar justamente esses autores para compará-los a novos autores que nós temos que defendem os direitos de todo aquele que nasceu simplesmente com uma cor diferente. Isso é tão antigo porque os africanos, eles viviam bem na terra deles. Eram reis, tinham a cultura deles, mas não eram tratados como gente. O branco, que se dizia e se diz civilizado, não é? Entre aspas, por questão de uma cor diferente, foi escravizar aqueles que já tinham sua pátria, sua história, sua cultura. Mas o tiro sai pela culatra. Nós comemos aipim ou macaxeira, gostamos bastante. Nós comemos a feijoada e como gostamos. E de onde veio a feijoada? De onde o aipim? De onde a mandioca? De onde a nossa tapioca que a gente gosta tanto? As comidas de milho, de onde vieram? Da culinária deles. Então nós temos uma gastronomia que devemos muito a eles. Toda a história. E na arte? Como eles se desenvolvem bem na arte? Para se fazer arte tem que se ter criatividade. E veja o que acontece na Bahia. Não é? Nós temos na Bahia o quê? Uma riqueza de ritmos.
não deve nada a ninguém. A Bahia é uma grande resposta para o Brasil. A Bahia, que já foi, como nós sabemos, capital do Brasil, deixou de ser por questões políticas. Mas por uma questão justa, deveria ser a Bahia, a capital do Brasil. Então nós vivemos numa sociedade assim, criando essa situação toda de preconceito e de barreiras, que não serve de nada. E que nós precisamos ser, vocês, a nova geração que vem para o futuro, os homens de amanhã, as mulheres de amanhã, que devem acabar com isso. Devem lutar noite e dia para pôr um ponto final nessa questão. E não vai ser fácil, né? Vai ser preciso novas gerações. Temos muito que lutar, mas se nunca começarmos, temos que começar já, e de forma muito contundente. Minha gente, o tempo voa, né? A gente já está nos finalmente, mas eu gostei muito da fala de Juan, quando cita a literatura que aponta, né, o personagem negro. Eu fiquei tão curiosa, Juan, que eu fui ler O Menino Marrom. Quando eu vi a reportagem, eu disse, eu vou ver o que é que tem esse livro. E eu fui ver também as críticas dos pais, né, quando saiu no jornal. Foi televisionado, gente. Algo que deram evidência à proibição do livro. Não só foi esse livro não, viu, Juan? O Avesso da Pele também tem sido criticado. Não é? E aí eu fui ler, eu digo, curiosamente eu vou ler. Tem na internet, você pode baixar, todos os 2 livros você pode baixar e ler. E o que foi que aconteceu? Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou trabalhar com os meus alunos. A turma da 8ª série vai estar trabalhando esse livro, agora O Menino Marrom, no 3º período. Nós vamos fazer um grande debate, vai ser uma riqueza, uma construção assim, maravilhosa. Quando eu fui ver, eles apontam, eles fazem um recorte de algo que acontece, né, entre 2 personagens, não vou dizer, vocês ficarem curiosos. E assim, a crítica foi em cima disso, né, da atitude do menino com um colega e outras questões também. Mas a gente sabe, né, professora Aparecida e professora Aninha, a gente sabe que é a questão do racismo, que está, infelizmente, bem evidente, mas muita gente não consegue enxergar. Bom, nós estamos já encerrando esse momento e eu queria deixar as falas agora para as considerações finais, mas quem quiser também fazer alguma pergunta ainda tem espaço. Não é? E a professora Suerda vai passar uns vídeos, né? Sim. E aí a gente vai ter agora uma pergunta, tá certo? E depois a gente passa para as considerações e os vídeos. É mais um comentário, é porque a professora falou sobre A Pequena Sereia e a gente vê que é muito difícil a Disney fazer uma história onde o foco é na cultura africana, na cultura negra, e eles preferem mudar a personagem branca em vez de fazer uma história que é focada, em vez de fazer uma história que represente de verdade. Porque mesmo que tenha essa representação, é muito importante representar a cultura preta. E muitas meninas se veem nas princesas, e a gente tem poucas princesas que representem vários outros tons de pele que existem por aí. E a gente vê que tem a história da Mulan, que é asiática, mas por que não tem uma história focada na cultura africana, principalmente na cultura africana e na história, né? Não só africana, outras culturas pretas que tem no mundo, e é muito importante essa representação. Por isso mesmo, e recentemente, professora Aparecida e professora Aninha, recentemente nós lançamos um livro chamado, como foi o meu nome mesmo, gente? Vidas Negras Importam, onde vários estudantes criaram crônicas e as personagens principais eram pessoas negras. Chegou pergunta aí, não foi? Então lê aí, professora. Olha a modernidade desse Menino, esse povo é chique, vai lá. Bom, a pergunta eu gostaria de
saber, a pessoa apertou a opinião da mesa com relação à fala, né, tal do impacto, a tal da meritocracia na inclusão das mulheres pretas em espaços intelectuais. Sobre como os não racistas, a pessoa colocou entre aspas, usam desse discurso para justificar as falas racistas. Vou passar a professora Aparecida e depois a professora... Né? Essa situação, ela passa justamente pela questão cultural. Nós temos uma raiz de preconceito que ela não vai ser arrancada assim facilmente. Veja só que no passado, quando os negros foram libertos, veja o grande erro cometido na sociedade pelos dirigentes do Brasil. Quando pensavam, eles não pensavam, eles sabiam do mal que eles estavam fazendo. Quando eles meteram uma caneta para libertar os escravos, eles fizeram isso para dar satisfação lá fora. Eles não fizeram isso porque amavam os negros, porque eram antirracistas. Não. Foi muito mais uma atitude para responder ao que estava acontecendo no exterior. Fomos um dos últimos países, né? Fomos um dos últimos. E os negros foram soltos numa sociedade que continuou a rejeitá-los. Não parou de rejeitá-los. Entendeu? E ainda hoje é assim. Hoje nós temos leis, mas são tão fracas as leis que nós temos nesse sentido. Fraquíssimas. É uma coisa que temos que trabalhar nesse sentido. E somos nós que precisamos fazer isso. A escola, como eu já disse, porque a escola, ela vai levar para a sociedade o que nela é apresentado. Isso é muita responsabilidade daqueles que são professores. Cabe a nós. Por isso estamos aqui. Justamente para isso. Para que vocês, junto conosco, façam esse trabalho. Façamos esse trabalho juntos. Isso é muito sério. Entendeu? Precisamos levar isso para as ruas. Precisamos levar isso para as nossas casas. Precisamos levar para todos os grupos que nós temos acesso a eles. E sabe que é preciso coragem para isso? É preciso coragem. Sem coragem, nada teria sido construído. Vamos receber muitos nãos, vamos receber sorrisos no canto da boca, vamos receber uma educação que quer pintar uma coisa, sabe, está tudo bonitinho, que coisa bonita, esses alunos falando sobre isso, esses professores, nada disso não. Nós temos que partir para a luta. Nós temos que fazer isso. Escrever é muito importante, certo? E deve se escrever. Agora, que essa escrita seja realmente algo que protege contra isso. E que não seja engavetada, seja levada às praças, às ruas. Castro Alves, eu creio que todos vocês conhecem Castro Alves. Não é? Já ouviram falar. Quem era ele? Um homem de luta. Ele não tinha vergonha de ir à praça. Ele não tinha vergonha de lutar. E naquele tempo era mais difícil ainda, porque ele poderia ser preso e morto. E ele fazia isso. O Ode ao 2 de Julho é um texto de Castro Alves. Lindíssimo texto, com um conteúdo riquíssimo. Porque mostra justamente a luta. Navio negreiro que deve ser lido nas escolas. Vamos começar pelo passado. Porque hoje, graças a Deus, graças à luta de cada um de nós, as mulheres negras estão escrevendo. Mas é preciso que traga também o passado, para que mostrem a eles que resistem, que desde o passado, sem
sem nenhuma evolução, sem nenhuma tecnologia, sem lei nenhuma em defesa dos negros. Havia quem erguesse a voz, havia quem lutasse, havia quem trabalhasse nesse sentido. Agora nós temos a internet, vamos usar a internet, vamos usar a tecnologia, vamos procurar acabar com qualquer barreira que possa existir. Isso é muito sério. Da próxima vez que eu vim aqui, eu quero ver vocês com leituras mais, porque vocês já estão tão bem. E tem uma coisa aqui que eu quero parabenizar, antes de terminar esse nosso encontro. É a educação de vocês. Como vocês estão nos ouvindo e como estão interagindo. Eu acredito que isso é fruto do trabalho dessas criaturas que estão aqui no Batente. E eu estou muito feliz por isso, muito honrada em estar aqui nesse momento. Ao longo da nossa história, houve um apagamento. A gente aprendeu, eu acredito que vocês não, porque não é possível que ainda se ensine isso, mas quando eu estudei, há muitos tempos atrás, e acredito que a professora Rosângela também, a gente aprendeu que foi a princesa Isabel que, por bondade, libertou os escravos. Não se usava nem o termo escravizados. Como a professora falou, a gente não entendia, quando eu era criança, eu não entendia que a população negra que veio da África, ela tinha uma vida na África antes. E eles eram médicos, eram professores, eram pais e eram filhos, e eles foram separados e foram trazidos para um país que eles não conheciam e forçados a trabalhar duras penas de violência. E a abolição só veio a partir de muitas lutas. E não foi pelas mãos da princesa Isabel, mas foi por mães como Teresa de Banguela e Dandara de Palmares, que também foram mulheres que ao longo da história também foram apagadas da história. A gente fala muito de Zumbi, mas a gente não fala de Dandara, que também participou dessa luta. E quando a gente fala de ocupar os espaços acadêmicos e de meritocracia, a gente não tem como falar disso sem falar nas cotas raciais. As cotas raciais, elas vieram como uma reparação histórica devido à maneira como a abolição aconteceu. Os negros foram libertos, entre aspas, porque todos os outros lugares do mundo já tinham abolido a escravatura e o Brasil foi um dos últimos a fazer isso. Aí o que foi que ele fez? Ele libertou, mas não deu condição nenhuma. Então, eles não tinham trabalho, alguns até aceitaram permanecer nos antigos trabalhos pela comida e a moradia. Os que não aceitaram isso, foi daí que surgiram as grandes favelas das cidades, onde essas pessoas foram excluídas de educação, mas que manteram vivas a sua... Então, quando a gente fala de cotas, as pessoas se incomodam. Por que as pessoas negras têm direito à cota? Tem até pessoas negras que se dizem contra as cotas, que acham que isso é uma questão de dizer que não se é inteligente, que não se é capaz. Mas as cotas é uma reparação histórica e ela precisa existir para que a gente, como maioria da sociedade, ocupe a maioria dos espaços. Eu quero encerrar esse podcast, né? E a gente vai depois compartilhar um pouco com vocês esse momento tão rico. Gostaram desse momento? Sim. Foi muito bom. Querem mais? Sim.
Outros dias a gente vai. Bom, a gente agradece, né, a presença de Maria Aparecida Poetisa, né? Olha, gente, a gente tem uma honra aqui de ter a vice-presidente da Academia Paraibana de Poesia. E a gente sente muita falta, viu, Maria Aparecida, de poesias nesses tempos, né? São tantas poesias lindas que existem. A gente está gravando agora, qualquer dia a gente já vai postar, uma poesia de Conceição Evaristo, né? Vozes, né? As vozes das mulheres. E a gente quer agradecer a presença de vocês, professora Aninha, professora Aparecida. Agradecer, né, a todos os estudantes do primeiro ano, alguns estudantes do segundo que estão aqui também, né?